Boa noite, gente. Vou colocar aqui. Eu tô fazendo a live agora no Instagram e no Facebook. Eu vou contar hoje pra vocês um pouco da minha história. E deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, essa é uma live bem importante, assim, bem diferente, na verdade, das lives que eu já fiz. Eu quero contar um pouco da minha história, contar sobre as coisas que eu passei na minha adolescência, como eu me sentia, como eu superei algumas coisas também. É difícil, na verdade, falar sobre algumas coisas, mas o que eu quero, qual que é a minha intenção, né? De contar a minha história, de falar sobre coisas que eu passei. É criar identificação para os adolescentes que hoje passam por muitas coisas, né? Muitas situações, e mostrar que é possível a gente superar certas coisas, é possível a gente se curar de muita coisa, é possível a gente ter uma vida de liberdade, né? Uma vida de liberdade das opiniões das pessoas, uma autoestima, uma liberdade de poder se decidir, de poder viver do seu jeito, da sua própria personalidade, né? E adolescentes têm muita dificuldade disso, né? De poder se libertar daquilo que as pessoas pensam. É, eu vejo que hoje em dia os adolescentes têm muita dificuldade disso, de poder ser do jeito que é, de poder aproveitar, desfrutar da própria personalidade, do próprio jeito de ser, e passa por muita coisa, vive muita situação difícil na adolescência, e conforme a gente vai crescendo, a gente acaba ficando preso, né, da opinião das pessoas, com dificuldade de relacionamento às vezes, de expressar sentimento. Então, a minha intenção é compartilhar com vocês a minha história e dizer que é possível a gente amadurecer e ser livre das coisas, né, que a gente passou. Então, vou começar a contar, né? Eu nasci numa chácara e cresci numa chácara, né, com os meus pais. Na época eu só tinha um irmão mais velho. Eu e meu irmão a gente foi criado nessa chácara com o meu pai e a minha mãe. E desde muito cedo a gente já cresceu e já convivia num ambiente. A gente tinha muita liberdade, a gente era duas crianças que brincava, e nessa chácara tinha muita fruta e tinha era um ambiente muito bom. E eu tenho muitas lembranças boas, né, disso. Só que eu também passei por muitas coisas negativas. Não que eu só lembro das coisas negativas, mas a minha intenção aqui é contar as situações difíceis, né? Desde muito cedo, eu e o meu irmão, a gente convivia com o vício do meu pai, né? Meu pai é alcoólatra. E a gente convivia com isso. E desde criança a gente passava por uma insegurança de que quando ia acontecer, quando ele ia beber, quando ele não ia beber. E isso foi deixando a gente muito inseguro e muito ansioso, né? Porque quando ele trabalhava, sempre foi muito trabalhador, e durante a semana ele ficava em casa, de boa e tudo mais. E aí no final de semana, quando ele saía, a gente não sabia se ele ia voltar, ou se ele não ia voltar, se ele ia voltar bêbado, se ele ia voltar são. E isso sempre foi uma dificuldade que a gente teve, essa ansiedade, essa insegurança, porque ele saía e a minha mãe ficava muito nervosa, né? E a gente via ela, esse nervosismo dela, essa ansiedade que ela sentia. E eu, né, o meu ponto de vista era sempre tentar ajudar ela o máximo que eu pudesse, né? Pra tentar deixar o fardo dela mais leve. Então, o que eu passava era que eu tinha uma ansiedade, uma insegurança muito grande por conta disso, por conta desse vício do meu pai. E eu carregava uma responsabilidade, uma super responsabilidade de tentar ajudar ela, de tentar apoiar ela do jeito que eu podia, de tentar deixar o fardo dela mais leve, né? E isso com 12, 13 anos, eu tentava fazer as coisas em casa, eu tentava
ajudar ela conforme eu conseguia, para que ela não ficasse com tudo sozinha, né, com aquele peso. Então, eu tinha uma exigência muito grande de mim mesma, das coisas que eu passava. E aí acontecia muitas vezes, meu pai saía, bebia, e aí eu presenciei muitas vezes violência doméstica, né, dele bater nela, e sempre com essa insegurança. E eu tinha muita dificuldade na minha adolescência de expressar as coisas que eu sentia. Então eu tinha muita ansiedade, eu tinha muita insegurança, né? Isso dentro da minha casa, ali no meu ambiente familiar. E eu não conseguia expressar as coisas que eu sentia, as coisas que eu pensava. Então eu sempre fui muito insegura de expressar sentimento, de ser carinhosa com as pessoas. Eu era muito assim, superficial, muito bem-humorada, muito sarcástica, irônica. Só que eu tinha muita dificuldade de expressar sentimento. Porque como os meus pais viviam sempre nessa tensão, né, de briga, e aí bebia, não bebia, e a minha mãe ficava triste, ela acabava não conseguindo dar suporte, porque ela também era muito nova, e aí eu tinha muita dificuldade de receber, de sentir esse carinho da parte deles, né, onde eu me sentia sozinha, eu tinha aqueles pensamentos de que meus pais não gostam de mim, eu não me sentia amada, eu não me sentia protegida. E aí eu também tinha dificuldade de expressar esse sentimento, esse carinho, né? Pelos meus pais e pelas pessoas, né? E aí a minha mãe tinha às vezes uma cobrança de falar, tu é muito egoísta, tu não me ajuda, tu não me dá uma motivação quando eu tô triste, porque ela tinha às vezes os momentos assim meio deprê que ela ficava. E eu me sentia muito culpada, né? Eu era uma adolescente que passava por muita coisa e eu me sentia culpada porque eu não conseguia ajudar mais, né? Então, é uma coisa que eu sentia e eu vejo que muitos adolescentes hoje têm essa super responsabilidade de ajudar os pais ou de tentar ser o adulto, de tentar ser mais maduro, de tentar ser mais responsável do que a idade pede que seja, né? Para poder ajudar, para poder suprir às vezes a necessidade dos pais, que muitas vezes são mais irresponsáveis do que os próprios adolescentes, né? Do que os próprios filhos. Não estou dizendo que esse era o caso, mas eu me sentia assim muito sobrecarregada com 12, 13, 14, 15 anos. Então eu fui crescendo me sentindo muito sozinha, né? Sentindo essa solidão, sentindo essa falta de compreensão dos meus pais, porque pra mim era como se eles tivessem tanto problema que eu não tinha o direito de exigir atenção, de exigir carinho, de exigir amor, então eu ficava na minha, né? Pra mim era como se a gente estivesse em mundos diferentes, né? Quando eu era adolescente era como se a minha mãe e meu pai estivessem no mundo deles e eu tentava criar meu próprio mundo, fazer a minha própria vida. Então, eu era uma adolescente bem solitária, assim, dentro de casa. Minha mãe fala até hoje que eu ficava muito tempo no quarto, eu não conversava muito bem, eu não gostava de conversar, né? Como eu falei, de expressar sentimento, eu ficava muito na minha. Então, eu meio que criei um mundo meu diferente, distante dos meus pais, né? E algumas coisas aconteceram assim que pra mim me afetaram no sentido de às vezes de culpar os meus pais, né, por essa falta de atenção, por essa falta de me observar. Eu pensava assim, eles não sabem o que eu tô passando, eles não sabem como eu me sinto sozinha, como eu tô triste, eles não sabem quem eu sou, né? A gente tem essa sensação quando é adolescente, né? Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém sabe pelo que eu tô passando. E aí eu realmente criei um distanciamento da minha mãe. E quando eu tinha 14 anos, aconteceu uma coisa comigo que eu não tive coragem de contar.
E na minha cabeça, eu achava que ela tinha a obrigação de adivinhar, né? Porque se ela me observasse, se ela prestasse atenção em mim, ela ia saber que eu não estava bem, né? Uma coisa assim, enfim, é difícil, mas quando eu tinha 14 anos, eu fui no médico a primeira vez sozinha. E eu fui assediada por esse médico, né? Eu fui, não sei se molestada é a palavra, mas ele me assediou sexualmente. E eu não soube lidar com aquilo. E aquilo mexeu comigo de uma forma muito negativa, porque eu não tive coragem de contar pra ninguém, eu não tive coragem de contar pros meus pais, e eu criei uma casca de achar que a minha mãe tinha que saber. Ela tinha que ter me perguntado, ela tinha que ter me observado, ela tinha que ter prestado atenção em como eu tava me sentindo e tudo mais. E aí, como eu acabei não contando, isso acabou criando um distanciamento maior ainda, né, entre eu e a minha mãe. Principalmente porque, na época, como meu pai tinha esses altos e baixos dele com a bebida, eu colocava toda a minha expectativa na minha mãe, né, que a gente sabe que a gente é mais chegada na mãe, né, a gente é mais parceira da mãe, e aí a gente acaba colocando muita responsabilidade em cima da mãe. E se a mãe não supre, a gente acaba ficando... acaba causando muito mais problemas, insegurança, às vezes, né? Porque a expectativa está em cima daquela pessoa, né? Daquela protetora que a gente tem, né? Claro que eu hoje, né, com 27 anos, entendo que existe a gente, quando é adolescente, a gente tem um ponto de vista, e quando a gente amadurece, a gente entende muito do que aconteceu e muito do que os nossos pais fizeram, né? Muito do que a minha mãe fez, hoje eu entendo. Hoje eu consigo parar para entender como ela se sentia, como ela estava. Só que a minha ideia aqui é mostrar o meu ponto de vista na época, né? Da minha adolescência. Então, hoje em dia eu tenho outro relacionamento com minha mãe muito diferente do relacionamento que eu tinha quando eu era adolescente. Então, quando eu era adolescente, o meu relacionamento com a minha mãe era de muita distância. Eu não conseguia falar direito com ela, eu achava que ela não gostava de mim. Eu tinha na minha cabeça certeza de que ela gostava mais do meu irmão do que de mim, porque eu era super carente, extremamente carente, só que eu não demonstrava nem um pouco. Eu tinha assim uma super casca de que tava tudo bem, de que eu dava conta de tudo, de que eu tava só sucesso. Só que dentro eu tinha uma super carência, assim. Eu achava que realmente meus pais não gostavam de mim, que eu não me sentia bonita, eu achava que eu não tinha, assim, noção do que eu ia ser da minha vida, do que eu ia fazer. Eu só vestia, assim, uma máscara de que tava tudo ok, que tava tudo certo. E até hoje, às vezes, quando eu converso com a minha mãe, ela fala, né, que, porque tu era mais na tua, né, não sei o quê. Só que hoje eu consigo expressar e conversar com ela sobre muitas coisas que eu passei, né. E aí, o que aconteceu? Conforme eu fui ficando um pouco mais velha, eu tinha essa casca, essa máscara de que tava tudo bem, tava tudo legal, mas até a minha adolescência, eu ainda presenciei muitas brigas do meu pai, né, até os meus 16 anos. Eu presenciava violência doméstica, e eu e o meu irmão mais velho, a gente brigava demais. Então, era meio que o reflexo do meu pai com a minha mãe. Eu e meu irmão, a gente brigava de se bater. E quando eu tinha 16 anos, eu lembro que eu cheguei da escola uma vez, e os meus pais, a minha mãe estava na rua, sentada na calçada. E aí eu cheguei da escola, e eu estudava à noite na época, e eu perguntei o que tinha acontecido. Daí ela falou que o meu pai tinha batido nela e ele estava dentro de casa, dormindo no sofá, e ela estava na rua. E aí passou pela minha cabeça matar ele. Pra mim era uma ideia certa, assim. Não, eu vou lá dentro de casa e vou matar meu pai. Só que ela não deixou. E aí naquele dia ela chamou a polícia. E eu vi a PM entrar dentro da minha casa e levar meu pai preso. E aí meu pai foi preso.
eles fizeram aquela medida protetiva, né? Ele não podia se aproximar dela, e aí eles se separaram, né? Quando eu tinha 16 anos, meus pais se separaram, e meu pai foi morar em outra casa e nunca mais, né, eles voltaram. E pra mim foi muito difícil na época, porque mesmo que ele tivesse esse péssimo relacionamento com a minha mãe e ele desse esse péssimo exemplo pra ela, pra gente, né? A gente passou muita coisa, às vezes ele trancava a gente no quarto pra brigar com ela, e por mais louco que isso pareça, né, eu que sou filha, quando eles se separaram, ele se afastou dos filhos, né, e aí a gente se distanciou do meu pai, e eu fiquei tipo meses sem ver ele, assim, e aí ele deu um sumiço, assim. E foi muito estranho porque o meu pai tinha me criado, né, até os meus 16 anos, né, apesar de tudo, né, o que muita gente pode não entender, ele criou a gente muito bem, né, questão de caráter, de educação, e é estranho falar isso quando eu digo que ele tinha batido na minha mãe, mas ser filho é um negócio bem louco, né. E aí ele sumiu, assim, ele foi viver a vida dele mesmo e deixou a gente, né, Mari, bem complicado. A gente é filho, a gente não ama as atitudes, mas ama a pessoa do mesmo jeito. É bem louco esse negócio. E aí ele deu um sumiço na vida da gente, eu fiquei só com a mãe, e eu tinha, na época, né, um detalhe importante, quando eu tinha 14 anos, a minha mãe teve mais um filho, né, que hoje é meu irmão de 13 anos, né, ou seja, tem uma diferença de 14 anos minha pro meu irmão. E aí, quando a minha mãe se separou do meu pai, meu irmão tinha quase 2, né, e aí a minha mãe se separou, ela ficou casada com meu pai durante 20 anos, se separou, e aí ela foi curtir a vida. E eu não soube lidar com isso, então eu já tinha, assim, uma carga de responsabilidade, de tentar dar conta, de estudar, de tentar ajudar minha mãe, né, e aquela máscara de que tava tudo ok. E ela resolveu, tipo, sair um pouco, né, curtir e tal. E assim, quem sou eu pra julgar, né? Fiquei muito abalada na época, e aí ela deixava eu cuidando do meu irmão pra sair, né? Pra poder ir tomar uma cerveja com as amigas e tudo mais. E aí eu fiquei bem sozinha, assim, com meu irmão, e foi uma fase bem complicada da minha vida. Eu tinha 16 anos. E logo ela já começou a namorar e casou com meu padrasto, né? Meu padrasto, que é meu padrasto hoje. E eu tive muito problema pra me relacionar com meu padrasto. Graças a Deus ele é uma pessoa, assim, de muito respeito, né, por mim. Mas eu tive dificuldade de relacionamento, adaptação, aquela coisa toda. E aí, sempre que eu discutia com ele, a minha mãe meio que ficava do lado dele, assim. E aí, pra mim, aquilo foi tipo... o fim da picada. Porque aí eu tinha certeza, não, minha mãe não gosta de mim, né? E para um adolescente isso é muito sério, isso é uma coisa que marca muito a vida da gente, porque a gente vai amadurecendo com esse sentimento de solidão, né? Com esse sentimento de que, ai, meus pais não gostam de mim, meu pai me abandonou quando se separou da minha mãe, a minha mãe agora tá namorando, tá lá com o marido dela, não quer saber de mim. E aí, quando eu fiquei adolescente, eu meio que me senti órfã, sabe? Porque minha mãe casou de novo e teve um outro filhinho, né? Que hoje é meu irmão de 8 anos. O meu pai sumiu. O meu irmão tava no quartel. Meu irmão mais velho. E eu me senti sozinha. Me senti assim, sem era nem beira. Eu ia pra escola, voltava pra casa, ficava no quarto. Ia pra escola, voltava pra casa, ficava no quarto. Se na época eu tivesse noção do que era uma depressão na adolescência, eu provavelmente estava com depressão ou alguma coisa do tipo, porque eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu me sentia sozinha totalmente, assim. E o que eu fiz, né? Adolescente, 16, 17 anos. Oi, Cacau. Sozinha, né? Eu me sentia sozinha porque, assim, a minha mãe, ela não
não tava controlando os meus horários, ela não tava naquela coisa de não me deixar sair. Então eu meio que tava livre, sem era não, nem beira e sem limites, né? E aí o que eu fiz? Eu tava muito carente, me sentia extremamente sozinha, sem pai, sem mãe, sem família. Eu comecei a namorar, né? E aí onde a gente se engana, porque a gente começa a colocar toda a nossa expectativa de amor, de afeto, de carinho em relacionamentos, né? Em namoro. E aí eu me frustrei mais ainda, porque eu tive alguns relacionamentos bem ruins e fiquei super frustrada, porque não preenchia a minha expectativa de amor, de carinho, de, né, para poder suprir a minha carência, de afeto que eu não tinha. Então eu não tinha um afeto do meu pai, que tinha me criado até os 16 anos. Eu não tinha mais da minha mãe porque eu não sabia chegar nela. Ela estava casada, para mim era como se ela tivesse outra família e eu estava sozinha. E eu não conseguia suprir essa carência, não conseguia suprir essa expectativa de amor em ninguém, né? E namoro muito menos, né? Que é o que muito adolescente hoje em dia faz. Que é se jogar em namoro, em relacionamento, e às vezes já quer casar para poder sair de casa. E acaba que cai do cavalo mais ainda, né? Porque aí, se não dá certo, a gente se frustra com os nossos pais e acaba colocando expectativa de felicidade em namorado, né? Ou em namorada, né? No caso de meninos também que sofrem. E acaba que se frustra muito mais, fica muito mais infeliz, às vezes passa por um casamento, por um relacionamento longo, frustrado, totalmente despreparado para poder fugir de uma infelicidade e acaba ficando mais infeliz ainda. Então também não é a solução. E aí eu procurei suprir esse meu sentimento de vazio, de tristeza, de solidão. Com relacionamento também não deu certo. E aí passei por uma fase de ir pra festa, de querer curtir, mas também não me preencheu, né? De jeito nenhum. Então assim, a minha vida tava caminhando, eu sinceramente não sei pra onde, né? Porque eu não tinha muita expectativa, eu não tinha eu não tinha o empatia pelas pessoas, assim, porque eu acho que quando a gente não recebe, a gente não consegue dar também, né? Eu me sentia sozinha, na vida, largada, sem era nem beira. E aí eu encontrei Jesus, basicamente. E aí eu tive todo um processo, na verdade, né? A minha ideia de live era dizer como eu superei as coisas. E o que aconteceu? Eu fui amadurecendo, eu comecei a trabalhar e aí muitas coisas em mim, no meu relacionamento com a minha mãe mudaram. Por quê? Eu sempre tive uma visão de que dessa super responsabilidade que eu tinha, de achar que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que melhorar o meu relacionamento com a minha mãe, eu tinha que ajudar ela, eu se carregava um peso nas minhas costas de achar que eu tinha que cuidar dos meus irmãos, eu tinha que arrumar minha casa, eu tinha uma responsabilidade que, de um certo modo, me ajudava a enxergar que eu tinha que ser dona da minha própria história, das minhas próprias atitudes, e se eu queria ser alguém na vida, se eu queria melhorar o meu relacionamento com a minha mãe, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu tinha que falar para ela o que eu sentia, eu tinha que me expressar, eu tinha que aprender a me expressar, né? Eu cresci uma adolescente fechada, retraída, eu não conseguia expressar meus sentimentos para as pessoas ao meu redor, eu não conseguia dar a minha opinião numa conversa, porque toda vez que alguém falava alguma coisa, eu tinha uma opinião para dar, eu achava que se eu falasse ia ser idiota, né? Então eu tinha muita dificuldade. E aí eu comecei a ir atrás disso, de melhorar, de me expressar, de conseguir falar, de conseguir colocar para fora o que eu estava pensando, senão eu ia surtar, né? Eu ia estar até hoje fechada, reclusa, com um sorriso de que tá tudo bem, mas não tava tudo bem. E aí eu conheci o Leonardo, né? Que na época foi uma catástrofe, porque eu não estava preparada
pra ficar com ele e nem ele estava preparado pra ficar comigo. Então o nosso relacionamento foi só pela misericórdia. Porque a gente sofreu muito no começo, questão de ajuste, de personalidade, a gente era totalmente diferente. Eu era totalmente carente e ele também, só que eu tinha um jeito de dizer que estava tudo bem, que eu era super independente e ele era diferente de mim nesse ponto. E aí a gente teve vários problemas, só que ele me trouxe para uma realidade que me ajudou muito nessa questão de autorresponsabilidade, e que eu precisava de ajuda, né? E o que que eu fiz? Uma coisa que eu indico assim para todas as pessoas da face da terra façam terapia. Eu fui para uma psicóloga e já tem uns 5 anos mais ou menos que eu converso com ela. E ela me ajudou a expressar muitos meus sentimentos e a colocar para fora muita coisa que eu sentia. Então, antes de conversar com ela, eu não conseguiria entender as coisas que eu passei e estar aqui conversando com vocês e falar o que eu tô falando. De que, né, de que as coisas que eu passei me deixaram fechada, retraída, de que eu era extremamente carente, porque eu achava que eu não era carente. Eu achava que estava tudo bem, eu achava que estava tudo show, que se meu pai queria assumir e a minha mãe queria viver a vida dela, ok, que eu estava super bem. Só que no fundo eu tinha um vazio e uma carência muito grande. E fazendo terapia eu consegui entender isso, eu consegui entender que eu precisava falar, eu precisava colocar pra fora, eu precisava me expressar, eu tinha que parar de ter vergonha do que eu pensava, das minhas opiniões, eu tinha que me aceitar como eu era, eu tinha que entender que eu era bonita do jeito que eu sou, que eu era inteligente com a minha própria personalidade, que eu não tinha que ser igual a ninguém. Então tudo isso eu fui tratando em terapia, né? E claro que eu acredito 100% que Deus também trabalhou muito na minha vida e colocou muitas pessoas, né, na minha caminhada para que eu pudesse me aceitar como eu era e não aceitar que o vazio que eu sentia, eu tinha que sentir para sempre, né? Eu tinha que me sentir carente para sempre. Então, aos poucos, esse sentimento de vazio, essa carência foi sendo preenchida, né? Pelo amor de Deus, eu fui aceitando o amor da minha mãe, eu fui aceitando, aliás, eu fui liberando perdão também para ela e pro meu pai, né? Porque isso é muito importante, a gente aprender a perdoar as pessoas. O perdão, não só do ponto de vista espiritual, eu tô falando, mas psicológico, emocional, ele consegue tirar um peso das nossas costas, assim, da nossa vida, que é gigante. Então, toda vez que a gente fica guardando mágoa, que a gente guarda rancor das pessoas, isso leva muita energia da gente, isso deixa a gente muito pesado, né? Então, eu consegui liberar perdão, eu consegui expressar os meus sentimentos, eu consegui... Oi, Celine, tava pensando em você hoje. Eu consegui liberar os meus sentimentos, eu consegui expressar aquilo que eu pensava. Hoje eu consigo sentar numa roda com pessoas e dar a minha opinião e ficar segura de que se alguém não concordar, tá tudo bem, né? É a opinião da pessoa e a minha opinião. Eu tenho o direito de ter a minha própria opinião, de ter a minha voz, de poder falar, de poder me expressar. E eu sei que tudo que eu passei e como eu me sentia carente, sem voz, eu não conseguia me expressar, eu me sentia mal, lá. É a mesma coisa, o mesmo sentimento que muitos adolescentes têm hoje, né? De não conseguirem falar, de se sentirem totalmente mal amados, de não aceitar que são amados. Eles não se sentem amados, eles se sentem vazios, totalmente carente e fingindo que tá tudo bem, tá tudo ok, é só alegria. Muito adolescente hoje tem a autoestima lá embaixo, autoconfiança zero. E a minha ideia é falar que é possível a gente recuperar tudo isso, né? É possível a gente recriar uma realidade onde eu me aceito, eu sei que eu tenho a minha personalidade, que é única, é singular, ninguém vai ter igual, que as minhas opiniões, as minhas ideias são minhas e que eu tenho que aprender a expressar elas, expressar os meus sentimentos, expressar aquilo que eu penso, não guardar, que é possível liberar perdão, é possível viver uma liberdade de emoção, de sentimento, né?
E eu fui tratando tudo isso em terapia, eu fui tratando falando, me abrindo, conversando, né? Com a minha mãe mesmo, conversando com ela e falando como eu me sentia. E hoje eu consigo viver uma liberdade que eu não imaginava que eu ia viver, né? E não é uma liberdade externa, né? É uma coisa que as pessoas veem, ela tá casada, tem filho e tudo mais. Não, é uma liberdade interna, né? É uma liberdade de emoção, é uma liberdade de sentimento, é uma liberdade de poder viver sendo quem a gente é, né? De poder viver sentindo aquilo que a gente sente, falando e se expressando e não carregando ninguém nas costas, né? E não sendo preso na opinião de ninguém, na aceitação das pessoas, em quem as pessoas pensam que a gente tem que ser, que não pode ser assim, que não pode fazer uma live com coque assim no cabelo. A gente tem que entender que é possível a gente viver uma liberdade onde a gente pode ser quem a gente é, né? Ajustando e melhorando e aperfeiçoando quem a gente já é, né? E não se moldando naquilo que as pessoas acham que a gente tem que ser. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, que é possível a gente ser livre, né? Eu sei que muita coisa ainda vai mudar na minha vida, eu sei que eu ainda vou amadurecer mais, que eu ainda vou, né, vou ficar mais velha. Muitas coisas que hoje eu ainda penso, eu ainda sinto, eu vou aperfeiçoar ainda mais. Só que hoje eu consigo me sentir muito mais preenchida do que quando eu tinha 14, 15 anos. Eu olho pra mim, adolescente, pro adolescente que eu fui, e eu tenho vontade de dar um abraço nela, porque ela passou por muita coisa e ela não sabia o que fazer, ela não sabia como ela estava se sentindo. Então, hoje poder olhar para trás, entender isso faz muita diferença na minha vida. E é isso que eu quero trazer e também levar para os adolescentes hoje em dia, né? Que é possível a gente superar e é possível a gente recriar a realidade que a gente vive, né? Então é isso, gente. Muito bom compartilhar isso com vocês. Depois eu vou colocar a live lá no feed e no YouTube também, sobre um pouco da minha história, um pouco das coisas que eu vivi, de como eu superei. E é isso, gente. Beijo. Façam terapia.